Bom, então vamos lá. De forma geral, como é que funciona o ClickUp? E como é que você deve entender a lógica dele em relação às tarefas, às demandas e a questão também a organização de cada espaço, de cada cliente aqui dentro. Então vamos lá. Aqui no ClickUp, nessa tela inicial, tem uma espécie de dashboard, onde mostra basicamente algumas tarefas em pendente, tarefas que foram concluídas recentemente e tudo mais. Mas aqui, na verdade, não é basicamente onde você vai ficar olhando. O que você vai sempre precisar estar atento aqui no ClickUp? Primeiro, notificações. Então, nessa aba aqui de notificação, deixa eu até entrar aqui, vai basicamente aparecer é, várias tarefas que foram alteradas, que estão em andamento, que estão em alteração e tudo mais. E aqui, para você ver as tarefas atribuídas a você de forma mais limpa, né, para não ter esse monte de coisa, aqui em cima, no canto superior direito, tem essa opção aqui de atribuídas a mim. Então, posso simplesmente vir aqui, clicar nesse atribuídas a mim, e todas as tarefas que você tiver marcado aqui, você vai conseguir ver, tá? Tudo que for atribuído de fato a você. E as menções também é um ponto muito importante aqui na direita. Então, menções é basicamente os comentários das tarefas, que eu já vou explicar a importância disso. E são as menções que foram marcadas a você, que foram atribuídas a você nos comentários de cada tarefa, que eu já vou mostrar como é que funciona. Então, aqui, basicamente, é basicamente o que você precisa entender de notificação para receber algum tipo de mensagem direta, alguma tarefa que foi atribuída a você e tudo mais. E aí, no ClickUp, a gente tem essa parte de notificações e mais aqui embaixo nós temos os espaços, tá? Os espaços é basicamente as áreas centrais das empresas, tá? Quando digo empresas, no caso seria no caso da Ledari, mas são as áreas de cada área, tá? Então aqui a gente tem um espaço de cérebro, um espaço de CRM, um espaço de operação. O cérebro é basicamente onde a gente concentra algumas informações técnicas sobre o nosso serviço, os nossos métodos, as nossas rotinas, os nossos produtos e também tem uma etapa educacional, caso a gente precise usar para passar algum tipo de processo ou novidade para vocês. Também tem a área de CRM, onde a gente concentra algumas questões um pouco mais delicadas das empresas, tanto parte dos clientes mesmo, quanto a parte financeira, RH, comercial. Então, é uma etapa que você não vai ter muito acesso, tá? Vai ser uma parte um pouco mais da administração mesmo da área. E a parte principal que você vai precisar focar mesmo é a parte de operação, onde terá aqui algumas não, várias áreas aqui dentro para a gente conseguir fazer uma entrega bem organizada para cada cliente. Então, na etapa de operação, a gente subdivide em algumas etapas. Então, como é que funciona a hierarquia aqui do ClickUp? Então, a gente tem o espaço, que é uma coisa mais macro, onde a gente consegue concentrar várias coisas aqui dentro. Depois do espaço, nós temos as pastas. Então, aqui são pastas. E no caso da operação, cada pasta é basicamente uma área dentro da empresa. Então, como é que funciona isso? Dentro da etapa de operação, que é onde o trabalho e a entrega é realmente executada para o cliente, nós temos a entrada do cliente. A gente separa a entrada do cliente aqui em duas etapas, que é a integração e a ativação. Então, como é que funciona essa etapa aqui? Quando o cliente entra, a gente não sai fazendo um monte de coisa aleatória. Existe um passo a passo aqui dentro que a gente precisa seguir para o cliente primeiro ser integrado à Ledari. Então, aqui, por exemplo, deixa eu até mostrar um exemplo de backup aqui de tarefas. Então, como é que funciona aqui dentro? Então, beleza, a gente tem o espaço, a gente tem a pasta, que é a área de entrada do cliente, e tem as listas de tarefas, que fica dentro das pastas, tá? E aqui, por exemplo, aqui, além de ter as tarefas, então aqui backup e integração. Integração, então, é quando o cliente entra e precisa ser feito algumas tarefas específicas para que a gente conclua a entrada dele com sucesso e de forma organizada. Então, o que é que a gente precisa fazer quando o cliente entra? Então, ter um lembrete de renovação contratual, criar a estrutura do Google Drive, ter um grupo do WhatsApp, ter uma reunião de integração, ter a reunião de ativação e a reunião de estratégia. Então, isso aqui é um exemplo de essa principal aqui é a tarefa mãe, é a tarefa principal, que é realmente a integração. Mas para concluir a integração e fazer a integração de forma 100% correta,
tem subtarefas que a gente precisa concluir para que a tarefa mãe esteja ok, esteja pronta. Então, de novo, retomando a parte de hierarquia aqui no ClickUp. Nós temos a parte de área, né? Então, o espaço, na verdade, que é uma área macro da empresa, que é a parte de operação, a parte operacional. A pasta, que é uma determinada, aí sim, uma área mais específica aqui dentro da parte de operação. E dentro dessa área de entrada do cliente, nós temos duas tarefas para serem concluídas. Só que aqui na integração, por exemplo, além de ter a tarefa de integração, que é a tarefa mãe, nós temos subtarefas que compõem a tarefa principal. Então é basicamente isso. Agora, pensando numa lógica um pouco mais simples, por exemplo, de realização de um post. Para fazer um post, a gente precisa primeiro ter o cronograma de postagem, a gente precisa ter a copy desse post, a gente precisa ter o design desse post, isso precisa ser aprovado, isso precisa ser publicado. Então concorda comigo que são várias subtarefas para concluir a tarefa principal, que é a postagem do conteúdo? É basicamente a mesma lógica aqui, tá? E qual que é o padrão que a gente segue aqui dentro do ClickUp? Por exemplo, nessa tarefa aqui, nessa subtarefa de criar um grupo de comunicação. Aqui dentro, quando eu clico nela, deixa eu abrir a tarefa aqui. A gente abre a tarefa e já tem um briefing muito completo aqui de como essa tarefa deve ser executada. Então, quando eu abro uma tarefa aqui dentro do ClickUp, seja uma tarefa mãe ou seja uma subtarefa, percebe que aqui dentro da tarefa, que é essa tarefa aqui, ó, o título dela, criar grupo de comunicação no WhatsApp, nós temos basicamente duas divisões. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Uh, vamos ver se consigo só mostrar para você como é que funciona. Então, nós temos duas divisões. Essa divisão aqui, que é esse quadrado, esse primeiro quadrado. E como é que a gente chama esse primeiro quadrado? É basicamente o briefing da tarefa, tá? Então, tudo que for necessário para a tarefa ser executada, desenhei completamente torto aqui. Mas quando a tarefa precisa ser executada, as informações da esquerda é o que precisa ser feito para a tarefa ser concluída. Quando a tarefa é entregue, deixa eu até trocar de cor para não confundir aqui, mas quando a tarefa é entregue, nós precisamos. Pô, como é que eu faço para salvar isso aqui? Tá, aqui eu já caguei tudo aqui. Deixa eu voltar. Light shot. Então, de novo, vamos lá. Só para confundir a paradinha aqui. Então, esse primeiro quadrado é o quadrado de informações da task, né, da tarefa, para a gente conseguir executar. E a parte da direita aqui é o acompanhamento da tarefa. É onde tem a parte de comentários aqui. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui bem prático, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, essa tarefa aqui é uma tarefa de criação de grupo. E dentro dela, a gente tem tudo que precisa ser feito. Então, ó, a descrição do grupo precisa ser essa daqui. A foto do perfil precisa seguir essa regrinha aqui. A mensagem de boas-vindas tem que ser acompanhada desse vídeo. E o vídeo tem esse script aqui. Aí aqui tem o texto da mensagem. E aqui embaixo tem um checklist para a gente conseguir concluir a tarefa. Então, alterar a foto do grupo, ajustar a descrição, enviar mensagens, o que foi feito, tudo mais. Então, quando a gente foi fazendo essas tarefas aqui, esse checklist, a gente vai apertando aqui, né, para mostrar que está sendo concluída. Então, é uma coisa bem completa, tá? Nesse caso aqui, quem faz é o gestor de projeto, que por enquanto sou eu. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais interessante aqui, por exemplo, na parte de ativação. Então, integração é quando o cliente entra, ele precisa ser integrado, e a ativação é quando a gente começa a criar os entregáveis, né, os posts, o site e tudo mais, a estratégia de campanha, para o cliente começar a rodar. Então, por exemplo, na etapa aqui da Juliane. Na Juliane, uma coisa que precisa ser feita é cadê aqui? 6 artes de anúncios para ela, para conseguir iniciar o trabalho e iniciar as campanhas. Então, quando eu abro essa tarefa, então tem aqui, por exemplo, é, cadê a parte de. Então tem aqui algumas tarefas linkadas a isso daqui. E aqui tem as atualizações. Deixa eu ver se aparece aqui. Então, cadê a parte de comentários? Aqui, beleza. Eu não sei porque ele não estava atualizando.
Então, por exemplo, aqui é onde eu coloco a entrega em si da tarefa. Não sei porque não apareceu no comentário aqui. Aqui, ó. Às vezes, não sei porque às vezes não mostra tudo, você tem que fechar e abrir. Enfim, clicar às vezes acontece isso. Mas essa é a tarefa. Então, 6 artes para anúncios estáticos. Beleza. Então, aqui, esse briefing não tem um briefing completo. Por quê? Porque a tarefa é bem intuitiva. Né? Então, a gente cria estratégia em cima disso, a gente faz as reuniões diárias para acompanhar isso daqui. Então, não foi necessário ter realmente uma descrição aqui. Às vezes, realmente não é necessário. Porém, o que sempre é necessário? A entrega da tarefa. E a entrega está aqui na direita. Então, o que a gente precisou fazer? Primeiro, a copy. Então, aqui tem o link de docs, né, da copy dos anúncios. E aqui embaixo tem as entregas dos anúncios. Então, cada anúncio aqui teve a entrega. E eu consigo ver os anúncios aqui prontos. Por que isso é importante? Porque é sempre importante colocar o andamento da tarefa aqui nos comentários, porque aí fica o histórico aqui. Então eu sei que, por exemplo, dia 12 às 6h40, que está escrito aqui em cima, a cópia foi concluída. E esses anúncios aqui foram entregues dia 13, alguns aqui. Então eu consigo acompanhar a entrega, eu consigo, por exemplo, vamos supor que esse anúncio aqui, eu consigo abrir aqui o arquivo. Olha, esse anúncio aqui ficou pronto. Tudo bem, mas nesse card, a cliente, no caso da doutora Juliane, ela pediu uma alteração. O que eu posso fazer? Vim aqui na etapa nesse botão de adicionar comentário, e aí eu consigo simplesmente, por exemplo, ela pediu para mudar essa foto. Eu clico aqui e falo, ó, alterar foto desse anúncio, um exemplo, tá? Depois eu excluí para o pessoal não confundir. Eu posso simplesmente vir aqui e marcar o Vitor, que é o designer, porque ele precisa alterar essa foto e eu faço comentário. E esse pino aqui vai ficar bem aonde eu quero alterar. E fica aqui nos comentários. Então, por exemplo, se eu fechar isso daqui, nessa foto aqui que tem essa alteração, eu consigo, deixa eu ver se aparece aqui essa mensagem. Se o Vitor vai ser marcado, né? Que é o designer. Ele vai ser marcado, vai receber notificação lá. E aqui embaixo, ó, tem um comentário de alteração marcado a ele. Já apareceu. Essa alteração que eu pedi apareceu aqui. O que ele vai fazer? Ele vai receber notificação, ele vai apertar lá na tarefa que vai aparecer para ele vai abrir aqui e vai ver que tem um comentário para alterar essa foto. Um exemplo, tá? Deixa eu até excluir isso daqui, inclusive, para não. Para como resolvido. Pronto, já tá ok já. Na real, eu queria excluir mesmo. Eu queria excluir pra ele não se confundir, achar que tem que alterar alguma coisa aqui. Deixa eu excluir isso daqui. Pronto. Então, isso é muito importante. Então, na esquerda, o briefing da tarefa e as informações que precisam para concluir. E na direita, o andamento da tarefa. Então, ó, precisa de uma copy para esses anúncios. Então, a copy vem aqui, coloca o documento da copy aqui. Então, se eu abrir o documento, vai ter aqui o docs das copies, tá? De todos os anúncios aqui. E o designer vai pegando isso daqui, pegando material, fazendo as artes e subindo aqui, para ter esse acompanhamento e facilitar as alterações caso seja necessário. E aí nós temos várias áreas, né? Então, a entrada do cliente, suporte e atendimento, a parte de planejamento estratégico, a parte de performance, que seria tráfego pago, então as campanhas, né? Facebook, Google. Aqui, social media, então a etapa de gerenciamento de redes de conteúdo dos clientes. Então, se eu abrir cada uma dessas aqui, tem algumas subtarefas, quer dizer, tem algumas tarefas, né? Então, estratégia editorial, performance, então campanhas criativas e laboratório de criativos, social media, nós temos aqui planejamento e escrita, criação e design e agendamento. Então, aqui na parte de criação, são criações mais específicas de algumas tarefas que não envolvem anúncio nem social media. Então, pode ser uma criação de uma VSL, de um texto um pouco mais que não vai para anúncio nem social media. Então, tanto copyright quanto design. Então, eu posso, sei lá, fazer um design de uma apresentação específica aqui que não envolve conteúdo. Então, é uma entrega específica do design. Então, tem a parte de criação, a parte de website, tanto institucional quanto landing page, e também a parte de atualizações dos sites, branding, que é ID visual, e audiovisual, que seria edição e gravação de vídeos. Então,
cada área aqui dentro tem uma especificidade, tá? E aí, o ClickUp em si, ele é organizado dessa forma. Então, isso eu acho que é muito importante, tá? Para você entender como funciona a lógica aqui dentro. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que funciona a parte de status, campos personalizados e também marcações de responsáveis nas tarefas, tá? Então já já vou para o próximo vídeo aqui.